Estou aqui etiquetando, colocando alguns escaldapés e eu quero aproveitar para gravar esse vídeo pro canal, para falar de um assunto que me chamou a atenção essa semana durante um atendimento de Reiki. Eu atendi uma cliente que já é antiga e essa cliente, essa sessão que a gente fez essa semana foi diferente. Assim, cada sessão elas não são iguais, cada sessão é diferente. Mas essa sessão dessa semana trouxe pontos importantes que eu decidi gravar esse vídeo como se fosse uma explicação para uma ferramenta que eu quero deixar disponível para vocês aqui no canal. Que são esses pontos que chamou a atenção. Durante a sessão de Reiki, eu, além do envio do Reiki, eu também trabalho com um oráculo dos chakras. E a gente fez uma experiência diferente do que estava acostumado a fazer. E aí apareceu na sessão dela algo sobre lealdades invisíveis e padrões de sobrevivência. E essa cliente, quando eu comentei isso com ela, eu falei, nossa, eu achei interessante, porque tem acontecido algumas coisas na vida dela que, de uma certa forma, está ligado a isso, a essas lealdades invisíveis e padrões de sobrevivência. E lá na nossa conversa, quem já fez Reiki comigo sabe como é, eu faço o envio, aí eu analiso ali como o envio reagiu, tiro a cartinha, né, o oráculo lá dos chakras, e depois converso, procuro saber como a pessoa se sentiu durante a sessão. E aí me chamou muita atenção. E eu falei com ela, olha, eu já estive nesse local onde hoje em dia eu tenho consciência que o que me atrapalhava eram essas lealdades invisíveis, né? O que são essas lealdades invisíveis? São lealdades que acontecem de forma inconsciente, né? Vínculos familiares profundos, com a questão, por exemplo, da pobreza, repetição de ciclo na vida, né? De situações. E essa cliente, ela estava vivendo alguns processos que estavam tendo repetições, né, na vida dela, e ela gostaria de eliminá-los. Então, eu achei super interessante, e, inclusive, ela relatou que estava falando sobre isso, que ela não queria mais sobreviver, né, ela queria viver, ela queria ter acesso às coisas boas da vida, sem essa sensação de pertencer a uma sobrevivência, né, a algo que, de alguma forma, ela só faz para sobreviver. E aí, eu fiz uma colinha aqui de coisas que eu quero falar com vocês a respeito disso. Aí, o que são essas lealdades invisíveis, né? Por exemplo, a questão de pertencimento. Quando, por exemplo, se você faz algo diferente, você fica diferente das pessoas. E aí, inconscientemente, você cria o questionamento. Se eu for diferente, eu não vou pertencer mais a esse grupo. Então, inconscientemente, vai existir uma força trabalhando para que você não seja diferente e, por isso, você acaba ficando preso a algumas situações. Outro ponto também é a questão da repetição, que acaba acontecendo, e a culpa inconsciente. Eu atendo muitas pessoas, por exemplo, que têm questão financeira travada, porque a mãe, o pai não tem uma situação boa, e para a pessoa, se a situação dela for melhor do que a dos pais, ela se sente culpada. Então, toda vez que ela pode dar um passo muito importante na vida dela, que pode mudar toda a história, ela se sente culpada e acaba não acontecendo, porque ela acaba não permitindo inconscientemente. E aí, por exemplo, essa questão do peso, né? Se a mãe, o pai, algum familiar próximo vive passando dificuldade, você pode também absorver isso e pode ter ficado leal a essa situação. Sobre os padrões de sobrevivência, né? Os padrões de sobrevivência é um pouquinho diferente, porque eu até anotei aqui os pontos também, para eu não esquecer, que são as estratégias aprendidas, né, para você sobreviver. Então, você está acostumado a passar perrengue, a economizar, o seu corpo acaba ficando em alerta. Essa minha cliente, por exemplo, ela estava vivendo ciclos de repetição de se machucar, que de alguma forma o corpo dela, de forma inconsciente, claro, está fazendo com que ela, tipo assim, descansa obrigatoriamente, porque ela tem tempo que ela não descansa, né? Que ela não se permite viver esse momento de descanso. E aí, porque ela, tipo assim, se ela tá num emprego e ela sai desse emprego, ela já logo entra no outro. Claro, gente, necessidade, né? Não vamos romantizar isso também. Mas isso acontece nos padrões de sobrevivência e o corpo fala, né? Ele somatiza.
defesa, aí eu coloquei aqui o corpo em alerta, porque o corpo fica em alerta. Defesa, não escolha, então você faz as suas atitudes, né? Acaba sendo algo pra, de alguma forma, servir como defesa pra você, não como escolha. A questão da sobrevivência virou um modo de viver, né? Tá tão comum, assim, ficou tão enraizado que não é mais sobrevivência, é como se fosse realmente seu modo de viver e conscientemente você não consegue perceber que é, de certa forma, sobrevivência. Aí de um outro ponto, né? Temos a questão do medo, controle, excesso de esforço. Por quê? Porque inconscientemente já tem ali na sua cabeça que você precisa se esforçar muito para aquilo acontecer. Ou tipo assim, eu só vou conseguir as coisas se eu me ferrar. Nesse sentido assim, sabe? E qual a relação entre os dois, né? Primeiro que lealdade acaba gerando um padrão, tá? E o padrão, quanto mais vezes ele é repetido, gera lealdade. E acaba vivendo a pessoa num ciclo constante e inconsciente. E aí, o que acontece? O seu corpo, o seu sistema nervoso, todo mundo está envolvido nisso. Então, assim, é um grande problema, né? Porque tudo está participando de forma inconsciente, mas cada vez mais se aprofundando nessas questões que acabam interferindo e acabam sendo normalizadas para você, tá? Tipo assim, quem cresceu numa família pobre, né, passou dificuldade, geralmente o inconsciente tenta fazer com que ela grave o seguinte discurso: sempre foi assim, tipo, não tá diferente, sabe? Sempre foi assim, tipo, é normal, relaxa, não tem como ser diferente. E aí, outras crenças, por exemplo, quem tem dinheiro é mal, quem tem dinheiro não é feliz. E aí o seu inconsciente absorve isso e quando tem a possibilidade de você ter mais dinheiro, não acontece, tá? Por que que isso acontece no Reiki, né? O Reiki a gente consegue analisar não somente com base ali no problema atual que o cliente está vivendo, tá? Mas a gente cuida do campo energético do cliente, né? Então, assim, além do corpo falar, a gente, de uma certa forma, tem contato com o campo energético do cliente. São, na verdade, camadas bem profundas e precisa de um momento de maturidade do consulente também para conseguir acessar essas informações, sabe? Então, assim, essas questões, né, lealdades invisíveis e padrões de sobrevivência, não é sobre culpa ou sobre um corte que você precisa fazer, sabe? É pra você, assim, como que eu poderia dizer? Cuidar mesmo, sabe? Liberar de uma forma suave. Por quê? Porque às vezes essas lealdades invisíveis e esses padrões de sobrevivência vêm da nossa família. Mas você não precisa rejeitar a sua família, você não precisa romper vínculos, a não ser que eles sejam tóxicos, tá? Eu não vou falar que você não tem que romper com a sua família se tiver um vínculo tóxico. É o mais saudável para você romper mesmo. Mas é você honrar, né, as histórias, os aprendizados e seguir. E aí, como esses pontos ficaram muito na minha cabeça, eu achei bem profundo, assim. Aí eu falei com ela que eu iria criar algum material de acesso gratuito. Então, assim, essa minha cliente, ela tem vivido momentos que ela vive se machucando. E ela achou estranho, né? Assim, tipo, nossa, toda hora acontece uma coisa. E o mais estranho, gente, toda vez que ela marca a sessão de Reiki comigo, acontece alguma coisa também, tipo assim, como se fosse uma resistência realmente, porque o Reiki funciona muito pra ela. E aí parece que existe uma resistência no campo toda vez que ela tenta fazer Reiki pra atrapalhar. E eu achei que é interessante porque realmente, poxa, essa sessão, ela falou que já estava trabalhando isso, essa questão dos padrões de sobrevivência, que ela falou que falava assim, eu não quero mais sobreviver, eu quero viver, né, eu quero viver bons momentos. Então, eu decidi fazer esse vídeo. Eu vou tentar deixar o link do vídeo no comentário fixado desse vídeo aqui. E se você foi primeiro no vídeo e voltou aqui pra ver, eu vou também tentar deixar o link desse vídeo no outro vídeo, para pessoas que não chegaram no vídeo da meditação depois desse vídeo, tá? Mas basicamente a ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês é uma meditação guiada para fazer essa liberação de uma forma suave, com segurança emocional, onde a gente possa trabalhar a integração do corpo com o campo energético, tá bom? Então é isso. Desculpa o jeito, né? Mas as coisas por aqui estão corridas e aí eu quis aproveitar enquanto eu tô aqui fazendo os meus brindes da minha empresa e
Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida, alguma sugestão, comenta nesse vídeo, se inscreva no canal. O link das minhas redes está na bio, então vai lá também, me segue. E é isso, vamos juntos eliminar essas lealdades invisíveis, esses padrões de sobrevivência, pra gente manifestar coisas incríveis na nossa vida. E gente, hoje em dia eu consigo perceber quais padrões eu tinha e consegui me libertar, mas provavelmente eu devo ter muitos outros, mas também se tornou, né, um ponto interessante pra mim também, olhar com mais carinho pra essa situação, né, pra esses pontos. E não é tentar achar, tá? Você não precisa, essa meditação, você não precisa tentar encontrar quais seriam essas lealdades invisíveis, quais seriam esses padrões de sobrevivência. Você só precisa se permitir, se abrir pra que você trabalhe de forma sutil esses pontos na sua vida, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e gratidão por acompanhar esse vídeo meio doido, meio desorganizado e cheio de erros, tá bom? Beijos!